Bomba na política nacional e desespero dos bolsominions. Simplesmente com a saída de Barroso, Lula pode indicar um novo ministro lá para o STF. Sim, temos também o aceno de Trump a Lula, que deixou muitos bolsonaristas irritados. E sem contar as últimas pesquisas eleitorais para 2026. Quer saber isso tudo agora no Poder ao Povo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica aqui comigo que vamos analisar tudo isso agora. Hoje iremos entender o desespero bolsonarista com as últimas notícias da política nacional. O que faz eles estarem tão desesperados na política nacional para 2026? Tem coisa aí. Vamos ver? O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, do STF, em 9 de outubro de 2025. Com a saída efetiva prevista para a semana seguinte, ele presidiu o STF nos últimos 2 anos, até a semana anterior ao anúncio, quando passou o comando para o ministro Edson Fachin. Pela lei, Barroso poderia permanecer na corte até 2033, quando completaria 75 anos. Barroso declarou que sua decisão não tem relações com a conjuntura política atual, mas sim com o desejo de seguir outros rumos, dedicando mais tempo à literatura e à vida pessoal, sem as exigências públicas do cargo. Ele mencionou que havia comunicado sua intenção ao presidente da República há cerca de 2 anos. Fontes próximas indicam que o ônus do cargo e a busca por uma vida menos exposta pesaram na decisão dele. A saída de Barroso abre a terceira vaga para indicação de Lula ao Supremo Tribunal em seu atual mandato, gerando expectativas sobre o substituto. Aí está o problema dos bolsonaristas estar tão preocupado com essa situação. Lula simplesmente terá mais apoio lá no STF após indicar o terceiro para a vaga. Com a saída de Barroso, simplesmente Lula terá mais um membro lá que apoiará os seus projetos. E com certeza ele colocará uma pessoa que não aceitará golpismo no país, gerando expectativas sobre o substituto. E a possibilidade de uma escolha mais rápida por parte do presidente da República são pontos de destaque. Barroso fez seu discurso emocionado, afirmando que não tem arrependimento e que a história fará justiça ao trabalho dos ministros da Defesa pela Democracia. Houve um gesto de conciliação com Gilmar Mendes, com quem teve desentendimentos notórios no passado. Mais uma para o desespero bolsonarista. Simplesmente Trump acena para Lula e rola um clima entre os dois grandes presidentes das duas grandes maiores democracias das Américas. Em 6 de outubro de 2025, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em se encontrar pessoalmente em breve, após uma amigável videochamada. Esse acordo foi um resultado de um breve encontro na Assembleia Geral da ONU no mês anterior, onde trocaram números de telefone para uma linha de comunicação direta. Mas o mais estranho entre isso tudo é o seguinte: a relação entre os dois líderes tem sido tensa por meses, especialmente após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump chamou de caça às bruxas. Trump impôs tarifas de 10 a 50% sobre muitos produtos brasileiros devido a esse caso. A administração de Trump também sancionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e revogou o visto de 6 altos funcionários brasileiros. Isso tudo antes desse encontro lá na ONU. O aceno de Trump significa uma tentativa de descongelar as relações bilaterais que estão em seu pior momento em décadas. Lula pediu a Trump a remoção da tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros, que causou uma queda de até 70% nas exportações de café e uma redução acentuada nas exportações de carne bovina para os Estados Unidos. Lembrando que foi para os Estados Unidos. Lula simplesmente conseguiu outros parceiros econômicos como China, Rússia e Argentina para exportar café e carne bovina, fazendo com que a economia não parasse e os produtores não perdessem os seus produtos. Com essa sacada econômica de Lula, simplesmente conseguimos dar a volta por cima e conseguimos crescer até ainda mais as exportações para os outros países, graças às medidas de Trump contra o Brasil.
Mas vamos continuar. Trump descreveu a ligação como muito boa, focada nas relações econômicas e comerciais. Ele designou o secretário do Estado, Marco Rubio, para continuar as negociações tarifárias com o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Esse movimento de Trump obrigou os bolsonaristas a se reposicionarem, defendendo o mito que a direita teria o monopólio de acesso ao presidente americano. Lula, por sua vez, havia criticado medidas unilaterais e arbitrárias dos Estados Unidos contra instituições e a economia brasileira na ONU, sem citar o nome de Donald Trump diretamente. Pois é, mas essas conversas que Lula teve com Donald Trump, a nenhum momento ele citou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E nem muito bem o Trump falou isso para Lula, mostrando que as tarifas nada têm a ver com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, foi apenas uma sacada de Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, vendo que o Trump estava simplesmente impondo tarifas para todos os países parceiros. Eduardo Bolsonaro resolveu mostrar suas garras e simplesmente fazer com que aquelas tarifas que ele ia impor ao Brasil parecesse que era para defender o Jair Messias Bolsonaro. Mas pela conversa que Donald Trump teve com Lula, nada tem a ver com Jair Messias Bolsonaro, que hoje está em prisão domiciliar e em brevemente estará em prisão lá na Papuda. E o desespero para os bolsonaristas não acabou por aí. Tem mais. Vamos para as pesquisas eleitorais para 2026. Uma nova rodada de pesquisa Quest, divulgada em 9 de outubro de 2025, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, liderando todos os cenários apurados para as eleições de 2026, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios brasileiros entre os dias 2 e 5 de outubro, com a margem de erro de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Resultados principais do primeiro turno no cenário com Jair Messias Bolsonaro. Lula, do PT, tem 35%. Jair Messias Bolsonaro, do PL, 26%. Ratinho Júnior, do PSD, 10%. Ciro Gomes, do PDT, 9%. Romeu Zema, do Novo, 3%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 3%. Os resultados principais do segundo turno no cenário com Jair Messias Bolsonaro, Lula do PT tem 46%, Jair Messias Bolsonaro tem 36%. Lembrando que Jair Messias Bolsonaro está inelegível para as eleições. Seria a saída da direita para bater de frente com Lula. Porém, mesmo assim, Lula venceria todos os candidatos da oposição com uma margem bem grande de diferença. Só lamento, direita, mas vocês não ganharão em 2026. Estamos com Lula e vamos até o fim. Vamos ver a diferença de Lula e os outros demais candidatos no segundo turno. O segundo turno, entre Lula e Ciro Gomes, Lula teria 41% da intenção de voto, Ciro Gomes 32%. Entre Lula e Tarcísio, Lula teria 45%, enquanto Tarcísio Freitas, do Republicano, teria 33%. Entre Lula e Michele Bolsonaro, do PL, Lula teria 46%, enquanto Michele Bolsonaro, do PL, teria 34%. Entre Lula e Ratinho Júnior, do PSD, Lula teria 44%, enquanto o Ratinho Júnior teria 31%. Entre Lula e Romeu Zema, do Novo, Lula teria 47%, enquanto Romeu Zema, do Novo, teria 32%. Entre Lula e Ronaldo Caiado, do União Brasil, Lula teria 46%, Ronaldo Caiado, do União Brasil, teria 31%. Entre Lula e o Eduardo Bolsonaro, Lula teria 46%, enquanto o Eduardo Bolsonaro do PL teria 31%. Entre Lula e Eduardo Leite do PSD, Lula teria 45%, Eduardo Leite teria 22%. Bom, e esses foram os resultados do segundo turno
que Lula venceria todos os cenários para 2026. Lembrando que essa é a pesquisa Quest, que foi divulgada agora recentemente no dia 9 de outubro. E se você quer ficar bem informado, já deixa o like e se inscreve no nosso canal, porque temos muito a oferecer de informações para vocês. E se você é de esquerda, já mete o dedo no like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as últimas notícias do nosso canal. Faz isso e deixa um comentário para fortalecer a nossa luta contra a extrema direita que está destruindo o mundo inteiro. Até o próximo vídeo.